Foi? Não vou mais falar bom, pessoal. Isso, tá. Na aula de hoje a gente vai começar a falar de grupo de renormalização. Legal? Então, finalmente chegaremos lá. Grupo de renormalização é um assunto tanto quanto extenso. É um capítulo muito importante dentro da teoria quântica de campos. E existem diversas versões ou visões de grupo de renormalização. E acho que você pode seguramente caracterizá-las em termos de duas visões distintas, em termos de como você encara o que está acontecendo, mas com algumas similaridades, com algumas coincidências. Tá? A gente vai falar dessas duas. Uma delas é a versão, digamos, da física de partículas, o grupo de renormalização pensando na física de partículas, em teoria quântica de campos perturbativa em particular. E a outra versão diz respeito ao que a gente chama de visão wilsoniana do grupo de renormalização. Tá? Na verdade, digamos, a visão wilsoniana é a visão mais moderna quando a gente fala de grupo de renormalização. É uma visão muito mais abrangente do que a da física de partículas. E assim, eu acho que a gente pode talvez dizer que, sei lá, talvez foi um dos acontecimentos mais importantes da física do século passado, chegar esse desenvolvimento de grupo de renormalização numa visão wilsoniana. Assim, é algo que surgiu fazendo algum contato com a física de partículas. A ideia de grupo de renormalização surgiu primeiro na física de partículas. Boa parte do desenvolvimento da teoria quântica de campos se deu em torno de física de partículas. Mas essa visão wilsoniana de grupo de renormalização, de procedimento de renormalização em si, é algo que foi muito além da física de partículas. Isso, na verdade, surgiu no contexto de mecânica estatística e, hoje em dia, basicamente se aplica em tudo. Você encontra livros de econofísica baseados em grupo de renormalização wilsoniano. Você tem modelos de epidemiologia baseados em grupo de renormalização. Então, enfim, é um pouquinho até difícil de enfatizar o quão importante essa ferramenta foi para o entendimento da física teórica, enfim, como uma ferramenta ampla para se analisar fenômenos dentro daquela categoria de ou fenômenos relativísticos ou fenômenos com muitos graus de liberdade, transições de fase envolvem bastante grupo de renormalização e assim por diante. Tá legal? Mas hoje eu vou começar pela visão perturbativa de grupo de renormalização. Então, hoje a gente começa a falar sobre grupo de renormalização. Em particular, eu vou falar disso numa abordagem como eu mencionei, né? Essa abordagem não está mais conectada à física de partículas. Se você abrir livros de física de partículas que falem de grupo de renormalização, é uma discussão em torno disso que vocês vão encontrar. Tá? Bom, essa abordagem de grupo de renormalização perturbativa, ela tem início num problema chamado problema dos grandes
chamados large logs, os grandes logaritmos. Legal? A ideia é a seguinte: vamos retomar a função de 4 pontos do modelo lambda Φ4 na aproximação a um loop. A gente passou boa parte das últimas aulas discutindo como calcular isso. A gente introduziu a necessidade de renormalização para poder lidar com divergências desse tipo de objetos. E, enfim, após uma longa discussão, nós chegamos a uma função de 4 pontos, que pode ser escrito em termos de acoplamentos renormalizados. Agora não vamos escrever lambda P, tá? Eu vou adotar R de forma genérica para acoplamento renormalizado. Então não necessariamente é um acoplamento associado com a medida física no ponto. É só um acoplamento renormalizado de acordo com alguma condição de renormalização. Legal? Uma das versões que nós obtivemos foi 3i, isso menos 3i lambda R ao quadrado, dividido por 32 i quadrado, isso daqui vezes integral em dx 0 a 1 log de massa renormalizada ao quadrado menos s x 1 menos x dividido por massa renormalizada menos um certo S0, que era o ponto de renormalização, x 1 menos x, mais a mesma coisa trocando S por T, mais a mesma coisa trocando S por U. Tá legal? Na verdade a gente não tinha esse 3 aqui, né? A expressão era isso daqui. Então, I vezes lambda R ao quadrado vezes esses termos que envolviam logaritmos. Tá legal? Essa função de 4 pontos renormalizada foi definida de acordo com a condição de renormalização S de T0, gama 4 de S0, T0 por 0 igual a menos I lambda renormalizado. Legal? E esse MR que aparece aqui tinha sido definido como sendo um polo do propagador, ou um zero da função de 2 pontos. Ok? Bom, beleza. Toda a nossa discussão sobre regularização e renormalização a um loop da teoria lambda Φ4, do modelo lambda Φ4, nos conduziu a essa expressão aqui, tá? Que supostamente era uma expressão bem definida. Legal? Mas ela tem um problema. Ela tem esse problema dos chamados grandes logaritmos. Para enxergar esse problema, vamos considerar o seguinte. Vamos tomar S da mesma ordem que T, da mesma ordem que U, da mesma ordem que E ao quadrado. Tá legal? S0 da mesma ordem que T0, da mesma ordem que U0, igual da mesma ordem que E0 ao quadrado. Então, estou introduzindo 2 escalas de energia. Legal? E vamos assumir E0 muito maior do que a massa renormalizada ao quadrado,
quer dizer, E quadrado muito maior que a massa renormalizada ao quadrado e E0 ao quadrado muito maior do que a massa renormalizada ao quadrado. Legal? A gente está olhando para uma configuração cinemática específica. Ok? Bom, nessa configuração cinemática específica, as três contribuições aqui se comportam da mesma forma. A gente vai ganhar um fator 3. Tá? E os termos de massa são desprezíveis em relação ao termo multiplicando x. Legal? Termo de massa desprezível, então basicamente a gente pode ignorar essa contribuição e essa contribuição. Isso vai fazer com que a gente consiga simplificar a dependência em x. Então isso aqui vai se tornar independente de x. A gente pode integrar em x de 0 a 1, vai dar 1. E aí vai sobrar um logaritmo de e quadrado sobre e0, 3 vezes, né? Um para cada parcela aqui. Então, nessa configuração, I gama 4, S0, D0, U0, vai ser aproximadamente menos I lambda 4, desculpa, menos I lambda renormalizado, menos 3 vezes I lambda renormalizado ao quadrado, dividido por 32 π quadrado, log de E ao quadrado sobre E0 ao quadrado. Legal? Mais termos de ordem mais alta, que são, digamos, as contribuições de ordem mais alta são suprimidas por potências de m sobre n. Tá? Eu estou roubando um pouquinho aqui, tá, pessoal? Esse tipo de configuração não é cinematicamente atingível, pelo menos não para espalhamentos no shell. Uma forma de evitar isso seria tomar isso daqui como menos E, e a gente se livra dessa tecnicalidade. Mas, do ponto de vista de argumento aqui, isso é indiferente. Legal? Só fica aí a ressalva de que, enfim, existem algumas questões relacionadas a esse tipo de configuração no regime de altas energias. Regime muito maior do que a massa. Pelo menos para configurações on-shell. Você não consegue fazer um processo de espalhamento onde isso é igual a isso, igual a isso, igual a isso, no regime de altas energias. Tá legal? Bom, isso daqui eu posso reescrever como sendo menos I lambda R 1 mais 3 sobre 2 lambda R ao quadrado sobre, quer dizer, lambda R sobre 16 π quadrado vezes log de E sobre E0. Ok? Só estou fatorando o menos I lambda renormalizado e estou isolando essa contribuição aqui do fator 3 sobre 2 pelo seguinte motivo. Essa combinação lambda sobre 16π é basicamente, sobre 16π quadrado, é basicamente um fator que aparece em cada integral associado a um loop. Então, se você tem uma expressão a um loop, a correção a um loop vai ser proporcional a isso. A 2 loops vai ser proporcional a isso ao quadrado. 3 loops vai ser proporcional a isso ao cubo. E assim por diante. Multiplicada por algum fator de ordem 1, cuja forma de isso é irrelevante para a nossa discussão aqui. Legal? Então, essa contribuição aqui, lambda R sobre 16π, a gente pode associar como sendo um fator típico
de integrais sobre integrais de loop, né? Cada integral associada a um loop traz um fator desse tipo. Tá legal? Bom, isso daqui foi construído com base em teoria de perturbação, certo? Então a nossa expectativa é que o termo on loop seja menor que o termo trilevel, ou nível de erro, né? E a expectativa é que isso daqui seja verdade para lambda sobre 16 pi muito menor do que 1. Legal? Bom, a gente construiu a teoria de perturbação assumindo que lambda é muito menor do que 1. A gente não precisa nem sequer demandar que lambda seja muito menor que 1, mas sim que lambda sobre 16 pi quadrado, que é o fator que sempre aparece, que isso daí, que essa combinação seja menor do que 1. Tá legal? Isso é o que a gente espera de teoria de perturbação. Que se você tiver nesse regime, onde o pré-fator que multiplica a contribuição ao loop seja muito menor do que 1, então você espera que a correção ao loop seja muito menor do que o termo trilevel. Tá legal? E o raciocínio continua para ordens mais altas, né? A correção a dois loops, que viria proporcional a esse fator ao quadrado, nesse regime seria muito menor do que o termo on loop e, consequentemente, muito menor do que o termo trilevel. E assim por diante. Ok? Mas a gente vê que a situação não é necessariamente essa, né? Se e quadrado for da mesma ordem de grandeza que, ou melhor, se o e quadrado for muito maior do que o e zero, tá? Então a gente pode entrar numa situação onde lambda r sobre 16π vezes log de e quadrado sobre e0 é de ordem 1 ou maior, né? Isso daqui pode ocorrer. Tá legal? Se o e for suficientemente maior do que o e0, esse logaritmo pode ser suficientemente grande, de tal forma que, multiplicado pelo termo de supressão on loop, isso daqui seja de ordem comparável ou até mesmo maior do que o termo trilevel. Ok? Se isso ocorre, então o termo on loop não é perturbativo para e quadrado muito maior do que e zero. Ok? Beleza? Bom, a gente pode pensar, será que isso é um problema a um loop? Que se você for para ordens mais altas, a situação se resolva?
E a resposta é não. Tá? Se você agora olha para correções de ordem mais alta, ordem mais altas em loops, né? Se você olhar para a correção a 2 loops, num regime semelhante àquele, você vai ter contribuições do tipo lambda r sobre 16π ao quadrado, log ao quadrado de e quadrado sobre e0, e vai ter correções do tipo lambda sobre 16π quadrado ao quadrado, log de e quadrado sobre e0, fecha parênteses aqui. Legal? A 3 loops, você vai ter uma correção do tipo isso ao cubo, log ao cubo, mais correções do tipo isso ao cubo, log ao quadrado, mais correções do tipo isso ao cubo, log. De forma geral, né? Então, isso aqui continua. Se você olhar para termos, uma aproximação com L loops, você vai se deparar com contribuições do tipo lambda renormalizado sobre 16π elevado a L, log de L, log elevado a L, E0 sobre E, lambda sobre 16π quadrado, L, log E quadrado sobre E0. Ok? Então, ordem a ordem, numa expansão em loops, você se depara com esses logaritmos de E sobre E0. Tá legal? O que significa que se o E for suficientemente maior do que E0, você vai, ordem a ordem, gerar contribuições comparáveis com o termo periódico. Tá? Então, a situação aqui é a seguinte, né? Professor, Sim? quando você olha para cá embaixo, eu não entendi muito bem essa aproximação que ficou só E ao quadrado sobre E0 ao quadrado. Não, peraí, como é que é? Dentro do log. Eu não entendi muito bem a aproximação que só restou os E's. Ah, tá, essa daqui. Isso. Tá. A ideia seria a seguinte, né? O que a gente tem dado um log é log de NR S X 1 menos X M R menos S 0 X 1 menos X. Ok? Eu estou tomando uma configuração em que S é igual a E quadrado. S é igual a E quadrado. E S0 é igual a E0 ao quadrado. Tá? Se isso daqui for muito maior do que isso, então eu posso desprezar esse termo. E a mesma coisa aqui para baixo. Aí esse termo mata esse menos mata esse, sobra E sobre E0. Beleza. Ok? Então a situação que a gente tem aqui é a seguinte, né? Numa dada ordem,
L, podemos ter lambda renormalizado sobre 4π sobre 16π sobre 16π quadrado log de E0, desculpa, E sobre E0 elevado a L, isso daqui sendo de ordem maior ou igual a 1, se E quadrado suficientemente maior do que E0. Ou seja, mesmo que esse fator seja pequeno, você pode ter esse log sendo suficientemente grande de tal forma em que isso daqui é de ordem 1 ou maior. Tá legal? Esses logs que aparecem, por exemplo, a 2 loops, aparece um termo do tipo log ao quadrado. A L loops aparece um termo log elevado a L. Esses são chamados leading logs. Tá? A 2 loops você tem esse log. A L loops você teria isso vezes log elevado a L menos 1. Esses são chamados next to leading logs. E assim por diante. Tá? Então você tem uma sequência de logaritmos que contribuem num regime de altas energias, que contribuem de forma a sobrepor, ou pelo menos se tornar comparável ao termo trileve. Tá legal? A conclusão da história é que teoria de perturbação perde sentido para E quadrado muito maior do que E0. Tá legal? Então, essa é a moral da história com base nessa análise. E esse é o chamado problema dos grandes logs em teoria de perturbação. Tá legal? Isso daqui é o que leva o nome de problema dos grandes logs. Sim? Faria sentido, uma primeira tentativa de abordar esse problema, pensar que, a depender da escala de interesse, de escala de energia de interesse associada ao espalhamento que você quer estudar, você fazer uma calibragem do modelo de acordo com essa escala de energia, e aí sim, sempre você voltar a cair em escala de perturbação. Se você tivesse proposto isso 60 anos atrás, seu nome estaria imortalizado na física. É exatamente essa a ideia. Tá. Então, o que a gente vai ver aqui é basicamente uma solução para o problema dos grandes logs. E dessa solução sai aquilo que a gente chama de grupo de normalização. Tá? Então é isso. Temos um problema. Vamos ver agora a solução para o problema. Então, a solução ela envolve aquilo que a gente chama de grupo de renormalização.
a ideia é a seguinte. O que a gente fez aqui foi, definimos uma, quer dizer, bom, o que estava aqui que eu apaguei, né? A gente definiu o acoplamento renormalizado de acordo com a função de 4 pontos numa dada configuração cinemática. Tá? O que a gente vai fazer agora é basicamente continuar definindo o acoplamento numa dada configuração cinemática, só que essa configuração cinemática agora ela vai ser variável. Então, o que a gente vai fazer aqui vai ser definir aquilo que a gente chama de acoplamento efetivo. Então a ideia é a seguinte, eu continuo definindo o acoplamento de acordo com a função de 4 pontos numa dada configuração cinemática. Eu vou tomar essa configuração cinemática de tal forma que S é igual a T0 é igual a U0 é igual a menos μ ao quadrado, onde esse μ vai ser uma escala de massa, e esse menos aqui ele está relacionado com evitar aquele problema que eu mencionei de configurações cinemáticas, chamadas sinergias, isso é impossível atingir com todas as variáveis de Mandel positivo. Também tem uma questão relacionada com se isso daqui fosse positivo, você poderia gerar linhas de ramificação nas integrais, o que, enfim, é algo esperado, mas a gente vai evitar tomando esse cara como sendo negativo. Legal? Então, numa configuração cinemática onde S0, T0, U0 é igual a menos μ, e esse μ é uma escala de massa, eu vou definir o meu acoplamento I, renormalizado. Só que eu vou manter explícita a dependência, quer dizer, vou manter explícito o fato de que esse acoplamento depende da escala onde ele foi definido. Tá legal? Essa quantidade μ, que é uma escala de massa, é chamada de escala deslizante. Em inglês, sliding scale. Ok? Essa é a chamada sliding scale. A ideia é a seguinte, agora utilizando essa definição de acoplamento, eu posso redefinir a minha função de 4 pontos. Então a minha função de 4 pontos vai ser I gama 4 de S T U igual a menos I lambda renormalizado, que depende de μ, menos I lambda renormalizado, que depende de μ ao quadrado, sobre 32 π integral de 0 a 1 dx log de n renormalizado menos S x 1 menos x sobre n renormalizado mais μ x 1 menos x. A mesma coisa para S indo para T e a mesma coisa para S indo para U. Ok? Beleza? Bom, até aqui foi só uma questão de renomear as coisas, né? Ainda não resolvemos o problema. A solução do problema, ela aparece quando a gente assume que existe uma correspondência entre a escala onde a gente deseja calcular a função de 4 pontos e qual
é o acoplamento apropriado para essa escala. Então, para evitar grandes logs numa dada escala. Vou tomar, por simplicidade, todos os o S, T e U como sendo da mesma magnitude. Eu vou colocar como sendo menos E. Tá legal? Para evitar problemas de grandes logs nesse tipo de escala, nesse tipo de configuração, devemos utilizar um acoplamento lambda mi definido com mi quadrado da mesma ordem que E ao quadrado. Tá legal? Então a ideia é, eu fixo a escala onde eu quero olhar para um determinado processo, ok? Eu fixo uma dada escala, uma dada configuração cinemática, caracterizada por uma escala E, ok? E aí, para evitar os problemas de grandes logaritmos, eu tenho que escolher um acoplamento apropriado para essa escala específica. Ok? Nessa escala específica, se o mi for de ordem E, os logs aqui, o que está dentro do log, sempre vai ser de ordem 1. Com isso a gente... Opa, mordi a língua. Com isso a gente garante que os termos associados com logaritmos na correção ao loop, ou em correções de ordem mais alta, são pequenos em relação a isso daqui. Ok? Só que isso vem com um asterisco. A validade de teoria de perturbação, então, digamos, teoria de perturbação a teoria de perturbação é válida somente se lambda R mi sobre 16π, se isso daqui continua menor do que 1, né? Se isso daqui for menor do que 1. Ok? Não adianta nada você ter um termo pequeno aqui, mas com esse cara aqui explodindo. Tá legal? Então, teoria de perturbação diz respeito à combinação como um todo, né? Ok? O que a gente está vendo aqui é que para lidar com grandes logs, precisamos introduzir acoplamentos
dependentes de escala. Ok? Isso é aquilo que é chamado de running couplings. Na literatura de teoria quântica de campos. Legal? Ou seja, constantes de acoplamento não são de fato constantes. São parâmetros que dependem da escala de energia. Essa dependência é necessária para garantir a validade de teoria de perturbação. Ok? Bom, deixa eu já adiantar, né? Eu preciso ainda falar um pouquinho de funções betas para falar de conexão entre acoplamento numa escala com acoplamento em outra escala, mas deixa eu já adiantar que, embora isso aí seja o nome de grupo, isso não tem nada a ver com grupo, tá, pessoal? No sentido matemático. Na melhor das hipóteses, dá para definir uma transformação do tipo grupoide. Mas isso, enfim, a gente vai ter uma transformação que relaciona acoplamento em uma determinada escala com acoplamento em outra escala. E aí você poderia pensar nisso como se fosse uma transformação análoga, uma transformação de grupo, né? Eu pego um acoplamento em uma escala, atuo com um elemento de grupo e ele tem um acoplamento em outra escala. E aí, por isso, você recebeu o nome de grupo de normalização. Mas isso não é um grupo no sentido matemático da palavra. Mas é muito mais bonito falar grupo de normalização do que grupóide de renormalização. O grupoide é o que não tem inverso, o que um tem um elemento neutro, ou o que não é fechado? Eu acho que tinha a ver com associatividade, se não me engano. Associatividade? Acho que sim. Não tenho certeza. O Heidegger ele menciona isso, dessa estrutura de grupoide. Mas assim, isso é completamente irrelevante para a discussão. Na versão wilsoniana, você não tem uma inversa no fluxo do grupo de normalização. Porque a versão wilsoniana tem a ver com, a partir de, digamos, tem uma estrutura microscópica, você, digamos, borra essa estrutura microscópica de forma a obter uma estrutura macroscópica efetiva. Então, você consegue ir do microscópico para o macroscópico, mas você não consegue fazer o sentido inverso. No sentido de que, se você conhece a estrutura microscópica de um dado sistema, pode ser difícil, mas você conseguiria recuperar, você consegue a princípio recuperar a estrutura macroscópica. O inverso não é verdade, né? Se você só conhece a estrutura macroscópica do sistema, você não consegue recuperar a estrutura microscópica desse sistema. Então, não tem inverso nesse sentido. Mas é unívoco? Isso daí é unívoco? Então, você não consegue recuperar justamente por não ser unívoco, né? Não ser unívoco. Você tem várias estruturas microscópicas que podem gerar a mesma estrutura macroscópica. Bom, então, deixa eu começar a falar de funções técnicas. Então, resumindo, né? A solução aqui vai ser introduzir essa noção de acoplamento dependente de escala. Tá legal? E
essa noção de acoplamento dependente de escala é o que está por trás daquilo que a gente chama de grupo de normalização. Ok? Deixa eu falar um pouquinho sobre... começar a falar sobre funções betas. É uma das quantidades centrais do grupo de normalização. Tá? Se você só olhar para a situação aqui, ela pode parecer um pouquinho problemática, né? No seguinte sentido. O que a gente está dizendo aqui é, se você quer evitar problemas de grandes logaritmos numa dada escala de energia, você tem que medir o seu acoplamento próximo dessa escala de energia. Legal? Então, digamos que você for em uma certa escala de energia, você quer descrever a física em torno dessa escala de energia. Então, numa dada escala de energia, você tem que fixar o acoplamento. Agora você muda a ordem de grandeza. Uma nova ordem de grandeza, você quer descrever, sei lá, vamos supor que, vamos dar nome aos bois, né? Suponha que você está numa escala de 1 eletronvolt. Você quer descrever a física em torno de 1 eletronvolt. Nessa escala, você, por exemplo, utiliza 1 eletronvolt para definir o seu acoplamento. E isso te permite descrever a física próximo de 1 eletronvolt. Ok? Agora suponha que você vá para 1 mega eletronvolt. Legal? Isso daí já vai dar uma potência grande aqui no log de 1 sobre o outro, né? Porque o log de E sobre E0, então vai dar uma potência 10 a 6. Essa história. Bom, vamos antes do mega, vamos para quiloeletronvolt, né? Então, suponha que você foi de 1 eletronvolt para 1 quiloeletronvolt, 1 keV. Ok? Não é o Kelvin, não. Kelvin é temperatura. Então, se você quer descrever a física em torno de 1 keV, você precisa medir o acoplamento em torno de 1 keV. Agora você vai para 1 mega eletronvolt. Se você quer descrever a física em torno de 1 mega eletronvolt, você tem que definir o acoplamento em torno de 1 mega eletronvolt. Ou seja, de acordo com essa situação aqui, numa dada escala de grandeza, você tem que medir de novo o acoplamento. Então você está removendo o caráter preditivo da sua teoria, né? Você está cada vez mais exigindo novas medidas em algo que deveria ser preditivo. Você deveria fazer uma medida para fixar o acoplamento, você tem um parâmetro livre, e a partir desse um parâmetro livre fixado experimentalmente, você conseguiria fazer previsões. Aqui a gente está tendo que medir esse parâmetro livre de novo em cada escala. Então parece que a gente perdeu a utilidade da teoria, como uma teoria preditiva. Tá legal? Felizmente esse não é o caso. E esse não é o caso devido à existência dessas funções betas. Ou de forma geral, de equações de grupo de normalização. Então, deixa eu estender o título aqui. Funções beta e equações de fluxo. Ok? A ideia é a seguinte. A ideia é que a física não deve depender dessa escala deslizante. Tá? Esse é o nosso ponto de partida. Então, eu introduzi essa escala como uma forma de definir meu acoplamento num certo regime, só que a física não deve depender de onde eu defino meu acoplamento. Legal? O nosso formalismo está pedindo isso, mas a física deve ser invariante com relação a isso. Tá legal? Isso dá origem a uma equação desse tipo aqui. Por exemplo, para a função de 4 pontos. Mi ddI batendo na função de 4 pontos de SPU, isso daqui tem que ser igual a zero. Ok? O Mi aqui ele é colocado só por conveniência. Então o importante é a derivada com relação a Mi.
A gente coloca o mi e dmi porque essa combinação ela não altera a dimensão, né, canônica de massa. Deriva por mi, que abaixa uma dimensão canônica de massa, abaixa a dimensão canônica de massa em uma unidade, você multiplica de forma a aumentar de novo em uma unidade. Ok? Isso daqui significa que, bom, esse cara, se você olhar para a forma explícita dele, ele pode depender explicitamente de mi e ele pode depender implicitamente de mi através da função do acoplamento lambda. Então, o que essa equação aqui diz é que dependência explícita e implícita devem se compensar. Tá? Isso daqui você pode reescrever da seguinte forma: mi, derivada parcial com relação a mi, que vai atuar na dependência explícita em relação a mi, mais derivada com relação a lambda, batendo na função de 4 pontos, S, T, U, igual a 0. Aqui entra um coeficiente, que é o dmi, é o mi de lambda dmi. Esse coeficiente, ele leva um nome, beta de lambda, mi sobre lambda, m sobre mi. E isso daqui é o que a gente chama de beta lambda m sobre mi. Isso daqui é mi de lambda dmi. E isso daqui é o que a gente chama de função beta. Ok? Do grupo de normalização. Ok? Essa é a famosa função beta do grupo de normalização. Tá? E uma equação desse tipo é o que a gente chama de equação de fluxo do grupo de normalização. Essa equação, ela descreve o fluxo ok? Então, são equações diferenciais que permitem calcular lambda em função de mi, basicamente. Do lado de cá, eu tenho uma equação algébrica em lambda. E aqui eu tenho uma derivada de lambda com relação a mi. Então, isso é uma equação diferencial que vai fixar lambda em função de mi. Tá? E isso daqui é o que a gente chama de equação de fluxo. Equação de fluxo do grupo de normalização. E a solução dessa equação vai ser o fluxo do grupo de normalização. Valeu. Fique à frente. Delta é um mi ali, né? Como é que é? Na segunda equação, a delta é um mi? Assim. Aqui? Isso. Isso. Em cima é ddmi. Aqui é ddmi. Aqui é a derivada total. Aqui é a derivada parcial. Então, essa daqui está batendo só na dependência explícita. Isso. Esse termo aqui é para dar conta da dependência implícita. Porque a gente deriva com relação a lambda e deriva lambda com relação a mi. Só que derivar a lambda com relação a mi vai gerar isso que a gente chama de função beta. Ok? Essa equação aqui vai ser um caso particular de uma equação que a gente vai ver mais geral daqui a pouco. Não sei se hoje, mas tem uma equação mais geral que é a chamada equação de Kalan-Simanza. Ela vai envolver um termo a mais ali. Simanza que tá em tudo, irmão. Simanza que tá em tudo. Não tem uma aula que você não falou pra mim. Acho que não vou mais falar depois disso. Equação de Kalan-Simanza, que é a última vez que eu vou aparecer.
Vamos calcular então uma função beta. Tá? Temos uma função beta, vamos na definição de uma função beta, vamos calcular então uma função beta. Tá? Essa equação aqui, então vamos calcular função beta, modelo lambda Φ4 a um loop. Tá? Essa equação aqui, que é a versão mais compacta da equação de Callan-Simons, que é um loop, como a gente vai ver depois, a equação de Callan-Simons, em geral, ela envolve um termo a mais que está relacionado com a constante de normalização de função de onda, que é um loop, no modelo lambda Φ4 é irrelevante, por isso que a gente não está incluindo aqui. Lembra, né? É um loop, o Z, que era a constante de normalização de onda do lambda Φ4, é igual a 1. Tá? Mas com base nessa equação, então, mi de mi de gama 4 igual a 0, daqui a gente pode inferir o seguinte, daqui a gente pode inferir que gama 4 numa dada configuração STU definida com relação a uma escala Mi, no sentido de que o acoplamento que vai entrar aqui é o acoplamento definido com relação à escala Mi, isso tem que ser igual a gama 4 na mesma configuração cinemática com acoplamento definido numa escala milímetro, certo? Está dizendo aqui que isso não pode depender de Mi. Quando a gente leva em consideração toda a dependência, ele não pode depender de Mi. Ele pode depender implícita e explicitamente, mas essas dependências se cancelam, né? O que significa que ele definido numa escala Mi tem que ser igual a ele definido numa escala milímetro. Ok? Ok? Vamos escrever isso explicitamente. Se você abre a expressão do primeiro, isso daqui vai ser Mi lambda renormalizado, I lambda renormalizado Mi menos I lambda renormalizado Mi ao quadrado sobre 32 pi integral dx de 0 a 1 log de mr ao quadrado menos s x 1 menos s mr mais mi quadrado x 1 menos x s mt mais s indo em u. Fechou tudo aqui. Ok? Isso daqui tem que ser igual a menos i lambda r milinha menos i lambda r milinha ao quadrado 32 pi quadrado integral de 1 x dx log de mr menos s x 1 menos x sobre mr mais milinha ao quadrado x 1 menos x mais mesma coisa, só que s indo em d mais a mesma coisa com s indo em u. Ok? Certo? Isso daqui é válido numa configuração cinética geral. A gente vai particularizar para uma configuração que simplifica a nossa vida. S igual a T igual a U igual a menos milinha
ao quadrado. Tá? Essa configuração, ela simplifica bastante a nossa vida, porque tudo isso daqui vai ser igual a zero. Tá? Substitui milinha aqui, log de 1, 0, aqui vai ser a mesma coisa para os dois termos. Então eu mato completamente esses termos. Isso me permite escrever. Bom, já vou fatorar os menos i's. Tá legal? Lambda R de mi igual mais lambda R de mi mais esses três termos aqui, eles se tornam os mesmos basicamente, porque S vai ser igual a T igual a U, então eu tenho 3 vezes a mesma contribuição, só que trocando S por menos mi quadrado, ok? Então eu fico com isso mais 3i lambda R mi ao quadrado dividido por 32 pi2 integral de 0 a 1 dx log de mr mais mi quadrado x, aqui seria milinha ao quadrado, né? Milinha ao quadrado dividido por mr mais mi ao quadrado x de 1 menos x, e aí fecha aqui. Sim? Do módulo 3 tem aquele... Não. 3 lambda ao quadrado. Isso daqui vai ser igual a lambda R mi. Ok? Beleza? Bom, eu posso agora fazer o seguinte. Só um outro comentário, pessoal. Aqui eu estou tomando o M como sendo independente de mi. Tá legal? Dependendo da escolha do esquema de renormalização, a gente pode tomar o M como sendo dependente de mi. Mas aqui a gente está trabalhando com uma escolha onde M corresponde à massa física e a massa física não depende da escala mi. Tá legal? Então, mas em geral você pode tomar outros esquemas onde o M ganha uma dependência em mi. Ok? Aí você vai ter uma função beta para o parâmetro M também, não só para o parâmetro lambda. Ok? Bom, agora eu vou fazer o seguinte. Deixa eu particularizar o milinha como sendo mi mais delta mi, onde esse delta mi é muito menor do que do que mi. Ok? Com base nessa escolha, a gente pode escrever lambda R de milinha como sendo lambda R avaliado em mi mais delta mi de lambda de mi mais termos de ordem mais alta em delta mi, ok? Isso daqui eu posso reescrever como sendo lambda mi mais mi delta mi sobre mi função beta de lambda R. Ok? Então, derivada disso com relação a mi multiplicado por mi, e eu dividi por mi para poder compensar. Isso daqui é a função beta
do acoplamento lambda R. Isso daqui mais contribuições de ordem delta nu. Ok? Delta mi ao quadrado. Por sua vez, o que está aqui dentro, log de m ao quadrado mais mi' ao quadrado x 1 menos x dividido por m mais mi ao quadrado x 1 menos x, isso daqui eu posso reescrever como sendo duas vezes delta mi sobre mi ao quadrado, x de 1 menos x, mr mais mi ao quadrado, x 1 menos x, mais termos de ordem delta mi ao quadrado. Ok? Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso mesmo. Basicamente, substituir mi' aqui por essa expressão e expandir em torno de delta mi igual a zero. Ok? Termo de ordem zero é essa, termo de ordem mais alta é esse daqui. Ok? Bom, eu posso substituir isso aqui. Esse termo vai matar o termo de ordem zero lá. Então, esse lambda R mata esse lambda R. Aí eu fico com contribuições de ordem delta lambda dos dois lados. Tá legal? E eu descarto as contribuições de ordem delta lambda ao quadrado. Se você quiser, isso é equivalente agora a dividir os dois lados por delta mi e tomar delta mi para zero. Ok? Posso dividir os dois lados. Cancelo o que der para cancelar. Fico com delta mi, pelo menos termo de ordem linear em delta mi. Posso dividir os dois lados por delta mi e tomar delta mi para zero. E aí os termos de ordem mais alta aqui vão embora. Ok? No fim do dia, eu obtenho beta lambda R, que depende de lambda R m sobre mi, igual. Esse fator 2 vai cancelar com o fator 2 ali. Esse mi vai cancelar com o mi que está aqui. Eles aparecem em dois lados da equação, né? Então isso daqui vai dar 3 lambda R mi ao quadrado sobre 16 e 2 integral de 0 até 1 dx mi sobre m ao quadrado x 1 menos x, não, desculpa, x 1 menos x, x 1 menos x mais mr sobre i ao quadrado. Ok? Então, essa é a função beta a um loop do modelo lambda Φ4 definida de acordo com a condição de normalização que nós estamos utilizando. Então, fica um asterisco aqui, que é função beta definida no esquema onde essa é a nossa condição de normalização. Ok?
Esse tipo de esquema, que dá origem a funções betas que dependem de parâmetro de massa, tipicamente são chamados de MON. Tá legal? Esqueci o que significa MON, mas eu acho que é uma dependência, alguma alusão ao fato de ter parâmetros dependentes de momento na jogada aqui. Ok? Bom, vamos olhar para essas funções betas no regime assintótico. Professor, o fato da gente ter obtido as funções beta, ou essa forma das funções beta, ao tomar mi' perturbativamente próximo a mi, meio que não dá uma sensação de que a gente está voltando para o mesmo problema de sempre estar fazendo perturbações ao redor da escala de energia? Não, porque, bom, isso te dá uma definição local do acoplamento, né? Se você for capaz de integrar isso, então agora você consegue obter diferenças finitas de energia. Tá? Vamos olhar para regimes assintóticos. O primeiro sendo mi muito maior do que a massa renormalizada. Tá? Nesse regime, eu posso basicamente ignorar o termo m sobre r, que aparece aqui, ok? Vai cancelar a dependência em x, eu posso integrar em x, e a minha função beta vai ser lambda r, vai depender somente do parâmetro lambda, igual a 3 lambda r ao quadrado sobre 16 pi ao quadrado. Ok? Essa é a cara da função beta nesse regime. Tá legal? Agora a gente caiu numa situação onde a gente pode fazer isso que eu acabei de falar. A gente pode agora integrar essa equação. Isso daqui no fundo é mi de lambda de mi. É uma equação diferencial separável. Posso jogar lambda para um lado, mi para o outro, e posso integrar os dois lados da equação. O resultado é mi igual a um lambda zero sobre 1 menos 1 sobre 16 pi 2 lambda zero log de mi sobre mi zero. Ok? Onde lambda zero é o mi numa escala mi zero, e aqui eu estou assumindo que tanto mi quanto mi zero são muito maiores do que a massa renormalizada. Ok? Então essa é a cara da minha função, do meu acoplamento, digamos, num regime ultravioleta, para escalas de momento muito maior do que a escala de massa característica do sistema. Ok? Num regime agora infravermelho, onde o mi é muito menor do que R, se o mi for muito menor do que R, eu posso, por exemplo, se o mi for muito menor do que R, isso significa que se o mi for muito menor do que m, que por sua vez significa que m é muito menor do que mi, vamos olhar no caso extremo, né, em que m sobre mi vai para infinito. Se esse for o caso, você basicamente mata esse lado aqui da integral. Tá legal? Então, deixa eu colocar muito menor do que mr. Se esse for o caso, então a função
beta, ela vai ser aproximadamente zero. O que significa que o lambda mi, ele é aproximadamente uma constante no infravermelho. Ok? Ou seja, você tem o acoplamento que não ocorre no infravermelho. Isso está coerente com a ideia de que, digamos, você está abaixo da escala de massa de um certo modo que você está integrando, tá legal? E se você pensa em teoria quântica de campos, quando você tem campos massivos, as correções quânticas elas são basicamente relevantes acima de uma certa escala de massa, que você precisa excitar o seu campo para poder obter uma correção quântica significativa. Isso é o que está ocorrendo aqui. Você está abaixo da escala de massa, então você não excitou o seu campo, consequentemente você não corrige o seu acoplamento lambda. Tá legal? Ok? É por esse motivo, por exemplo, que se você tiver modos mais pesados, se você está interessado no acoplamento efetivo abaixo, bem abaixo de uma escala onde esses modos mais pesados apareçam, os seus acoplamentos efetivos ignoram as correções adicionais. Né? É por isso, por exemplo, que o modelo padrão, os acoplamentos do modelo padrão funcionam bem nas escalas onde a gente mede o modelo padrão, sem incluir nenhuma correção de gravidade quântica. A gente espera que os modos associados à gravidade quântica sejam da ordem de escala de Planck, e você basicamente não excita essas contribuições. Cuidado, falei bobagem. Falei bobagem. No caso do gráfico, a gente espera que o gráfico tenha massa zero. Então, esse argumento não se aplica. Tá? A supressão das contribuições de gravitação quântica estão associadas a outros fatores. Tá? Mas quando você pensa em, por exemplo, teorias além do modelo padrão que envolvem campos mais pesados do que aqueles que aparecem no espectro do modelo padrão, o motivo pelo qual eles não contribuem para o running ou para o comportamento efetivo dos acoplamentos do modelo padrão, aí sim está relacionado à não excitação desses modos adicionais. Tá legal? Então, apaga o que eu falei sobre gravitação quântica. Deveria ter algum efeito ou medida alguma coisa e não foi medida. Como que é? Com relação à supersimetria, parece que a gente já está na escala que provavelmente poderia ter medido alguma coisa, né? E não foi nem nada observado. Para medir ela precisa existir, né? Tá. Brincadeira. Então, as medidas LHC excluem um certo regime onde supersimetria poderia aparecer. O que acontece é que, por exemplo, quando você pega modelos, extensões do modelo padrão que são supersimétricas, tipicamente você inclui um conjunto de parâmetros novos nesse modelo, e esse conjunto de parâmetros não é pequeno, você inclui vários parâmetros no modelo, então você acaba podendo ajustar esses parâmetros de tal forma que você pode argumentar que, bom, para um certo regime de parâmetros, o efeito ocorreria em escalas de ordem mais alta. O que foi, até onde eu sei, excluído com relação à supersimetria são, por exemplo, as soluções dos problemas de hierarquia relacionados à supersimetria. Porque isso acabava fixando os parâmetros do modelo padrão supersimétrico, pelo menos o minimamente supersimétrico, e isso já foi superado pelo LHC. E não se observou nenhuma partícula supersimétrica ali. Mas, assim, e
esse é o ponto que eu não gosto de supersimetria, é o fato de você introduzir, pelo menos os modelos supersimétricos que aparecem como extensão do modelo padrão, eles introduzem uma série de campos com uma série de parâmetros, e aí você acaba sempre podendo ajustar de acordo com, ok, não apareceu nesse acelerador de partículas, mas no próximo vai aparecer. E, enfim, se você tem um número suficientemente de parâmetros, você pode jogar esse jogo para sempre. Então, é claro, se você detecta, beleza, acabou. Mas acaba que ao incluir um número grande de parâmetros, você torna o modelo difícil de se falsear. Né? Então, essa é uma crítica comum na supersimetria que, enfim, eu compartilho dessa crítica. Dá tempo de mais um tópico ou paramos por hoje? Acho que tá bom. Tá bom, Jorge? Tá bom, tá bom. Leonardo falou que tá bom, então tá bom. Vai decidir amanhã, pessoal. Eu tô aceitando a experiência. Todo mundo. Com fome também. Gabriel. Fome.